Olá, caros alunos. Tudo bem com vocês? Antes de começar o assunto da aula, eu quero dar um recadinho a você que está se sentindo desanimado e desmotivado. Sei que a situação não está fácil, mas é preciso que tenhamos força e ânimo nesta reta final. Se esforce, estude, seja lembrado no futuro como alguém que lutou e venceu esse momento difícil, e não como alguém que desistiu. Eu estou com vocês e confio em vocês. Junto, nós venceremos este momento. E agora, vamos à aula de hoje. Hoje, vamos falar sobre o modernismo no Brasil, início do século XX. Para entendermos melhor esse assunto, vejamos alguns fatos que antecederam aí o movimento modernista no Brasil. Na Europa e na América, os primeiros anos do século XX foram marcados pela ameaça à paz. A rivalidade crescente por mercados fez surgir o capitalismo imperialista. O Brasil era o fornecedor de matéria-prima e produtos agrícolas para o estrangeiro, e São Paulo foi a cidade que mais se desenvolveu no país naquela época. Nos governos militares do início da República, a economia dos produtores de café girava entre Minas Gerais e São Paulo. É o período marcado pelo domínio das oligarquias políticas estaduais e pela política café com leite. Isto é, os presidentes eleitos até 1930 foram na maioria paulistas ou mineiros. São Paulo, no início do século, tinha uma sociedade com vestígios do período colonial, proveniente da área rural cafeeira, que enriquecida avançava sobre o setor urbano, desenvolvendo-o comercial e industrialmente. Era um estado em conflito com a rápida urbanização, a luz elétrica, os transportes, a vida social e a facilidade de consumo de bens importados. A Primeira Guerra Mundial, ela foi responsável pela industrialização e consequente urbanização de São Paulo. A presença maciça de imigrantes italianos influenciou a cultura a tal ponto que ocorreu a primeira greve geral com a participação de 70 mil operários organizada pelo movimento anarquista, que era constituído de imigrantes que questionavam o capitalismo da época. A atividade cultural do Brasil desse período, desses primeiros 30 anos do século XX, teve um significado de luta das ideias modernistas contra a arte acadêmica, ainda existente. O processo de ruptura foi longo e culminou com a Semana de Arte Moderna, que evoluiu gradualmente até sedimentar-se nos anos 30 e 40. O centro de inquietação intelectual da Pauliceia desvairada, na época da Primeira Guerra Mundial, ansiava por uma arte inovadora que acabasse com as velhas estruturas. Alguns arquitetos defendiam a arquitetura de tradição étnica e outros a de tradição histórica, defendendo as raízes luso-brasileiras. Eles eram contrários ao ecletismo e ao arte nouveau, chegando a ser especificado nos concursos públicos de anteprojetos que a preferência era pelo estilo neocolonial brasileiro. Isto é, estabeleciam padrões arquitetônicos com base na arte colonial. Nossa arquitetura colonial era construída de taipa de pilão, e esta premissa era apenas uma forma de enaltecer o nacionalismo na época. Com a chegada da data comemorativa do centenário da independência no Brasil, inaugurou-se o Monumento à Independência, do escultor Héctor Ximenes, em 1920, de tendência neoclássica. Nossa cultura ainda cultiva os valores acadêmicos. A urbanização e o embelezamento de São Paulo somente se iniciaram a partir da década de 20,
devido ao grande crescimento econômico. Muitos são os monumentos construídos e alguns com histórias bem interessantes. O monumento às bandeiras foi construído por meio de um concurso público de anteprojetos. O escultor Brecheret participou do concurso e perdeu o primeiro prêmio, mas ganhou como recompensa uma bolsa de estudos no exterior. Quem ganhou esse concurso foi o escultor neoclássico Rolo, que tinha uma vida um tanto inconstante e logo abandonou aí o seu projeto. Anos mais tarde, depois da consolidação da Semana da Arte, em 1936, Victor Brecheret foi convidado a retomar o projeto e esculpi-lo. A sua escultura amplia o conceito das entradas e bandeiras, valorizando os tipos étnicos na formação do povo brasileiro. O escritor modernista Mário de Andrade escreveu sobre a escultura e a urbanização da época. No início do século, já era possível prever algo de novo na pintura. Os artistas viajavam à Europa, traziam na bagagem influências do impressionismo e do neoimpressionismo, como se pode observar na obra de Visconde e Almeida Júnior. Entre outros, a exposição do pintor Lazar Segal, em 1913, é um marco de renovação da arte no meio de tanto academismo, mas o surgimento do modernismo aconteceu com a pintura de Anita Malfatti na exposição da artista em dezembro de 1917. Os jornais noticiaram a influência do expressionismo alemão na obra da artista. Anita foi a grande precursora do movimento renovador da arte brasileira, o modernismo. Na época, não existiam museus especializados em artes, nem crítica de jornal, mas o polêmico artigo a propósito da exposição Malfatti, que se tornou conhecido como Paranoia ou Mistificação, publicado pelo escritor Monteiro Lobato no jornal O Estado de São Paulo, atacando a artista, acabou por consagrá-la como um marco de renovação na nossa cultura. O expressionismo da tela O Homem Amarelo e a consciência artística dos escritores Oswald de Andrade e Mário de Andrade uniram um grupo de intelectuais em defesa da artista. Para o poeta Manuel Bandeira, o impulso inicial do movimento modernista veio das artes plásticas. Para Mário de Andrade, as ideias novas eram destruidoras do chamado passadismo, que ficou representado na figura de Monteiro Lobato, porque empunhava a bandeira do nacionalismo, alegando internacionalismo dos modernistas. Os modernistas desejavam uma linguagem nova na literatura, na música e nas artes plásticas e foram buscar essa nova linguagem nas experiências dos movimentos do início do século na Europa, que estava em estado de guerra. O nacionalismo e o regionalismo brasileiro ansiavam por uma nova arte que valorizasse as raízes nacionais. Por meio do internacionalismo, a expressão artística dos movimentos da arte europeia. Anita Brecheret e Segal estudaram na Europa e a influência dos movimentos expressionistas e cubista na arte do início do século é visível nos seus trabalhos. Di Cavalcanti era pintor e caricaturista da época e comparou seu modernismo ao anarquismo cultural brasileiro, criado com base em erros e acertos, mas com lirismo. Sua pintura baseava-se no pós-impressionismo e no expressionismo. Ele é considerado o articulador da Semana da Arte Moderna. A insatisfação com a cultura vigente reafirma no modernismo a busca de uma arte verdadeiramente brasileira. Agora vou falar um pouco
sobre a Semana da Arte Moderna no Brasil. O entusiasmo de São Paulo com o centenário da independência foi marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922, que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, no maior teatro da cidade, o Teatro Municipal de São Paulo. A abertura da Semana de Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal com a palestra do escritor Graça Aranha, seguido aí de comentários, do escritor Guilherme de Almeida sobre música. E na mesma noite apresentou-se o compositor Villa-Lobos com seu conjunto de música de câmara do Rio de Janeiro, e após o intervalo, Ronald de Carvalho profere uma palestra sobre escultura e pintura, e aí começam os tumultos com vaias e assovios, que continuaram aí nas outras 2 noites de apresentações. O Teatro Municipal, no último dia, após a apresentação de Villa-Lobos e da pianista Guiomar Novaes, foi lançada a revista Claxon, com artigos sobre ideias do movimento de renovação da arte brasileira. Os projetos, os desenhos, pinturas e esculturas foram apresentados no foyer do teatro, parte externa. Antônio Moya e Jorge Preisbel apresentaram seus projetos arquitetônicos. As esculturas eram de Victor Brecheret e W. Aberg. Os desenhos e pinturas expostos foram trabalhos de Anita Malfatti, Di Cavalcante, John Grass, Zina Aita, Vicente, do Rego Monteiro, Oswald Goed, entre outros. A divulgação das novas ideias artísticas obteve o apoio discreto da imprensa, mas não faltaram críticas contrárias ao modernismo. As artes plásticas só foram comentadas na França pela revista Lumière, no artigo do escritor Sérgio Millet. As tendências artísticas eram múltiplas. O neoimpressionismo, pontilhista, o expressionismo, o cubismo e as simplificações da arte novel. Estava plantada a semente de tendências internacionais com um certo nacionalismo. A Semana de Arte Moderna de 1922 não aconteceu de repente, ela foi preparada aos poucos. Desde o início do século, por uma sucessão de acontecimentos que representou um descontentamento geral por meio de um longo processo que acabou se disseminando em todos os campos da arte no Brasil. Essas ideias, porém, elas só foram completamente aceitas anos mais tarde, devido ao longo processo de disseminação e sedimentação das ideias nos diversos estados brasileiros. O modernismo ele se consolidou no Salão de Arte de 1931, em que não mais havia premiação, com a adesão aí de novos artistas. A geração pós-semente da arte moderna apareceu depois no Manifesto Pau-Brasil de 1924 e no Movimento Antropofágico de 1928, de Oswald de Andrade, inspirado na tela Abapuru de Tarsila do Amaral. O Abapuru, palavra cujo significado é antropófago, foi uma tela criada para presentear Oswald de Andrade, e o seu nome foi sugerido pelo poeta Raul Bopp, que o tirou de um dicionário da língua aí dos índios tupi-guarani. Bopp, depois de ver a pintura, diz Oswald: vamos criar um movimento em torno desse quadro. Nasceu o movimento antropofágico, escrito por Oswald de Andrade, que incitava a cultura brasileira a devorar a estética europeia, transformá-la numa arte brasileira. Isso significa conhecer os movimentos modernos europeus e tratá-los, criando uma arte com feições nacionais. O desenvolvimento artístico da primeira geração de modernistas impulsionou a criação das novas gerações nos anos 30 e 40, na fase fecunda da modernidade brasileira, construindo uma identidade artística nacional por meio do retorno às nossas raízes culturais dos movimentos internacionais.
Vários movimentos nas artes plásticas brasileiras aconteceram nesse período em São Paulo. A Sociedade Pro Arte Moderna, Clube dos Artistas Modernos, o Grupo Santa Helena e o Grupo dos 19. No Rio de Janeiro, os irmãos Bernadelli foram o núcleo Bernadelli, que, tendo uma atuação não tão radical quanto a dos artistas paulistas, mas revelou artistas como Pansetti e Milton da Costa. Bem, por hoje é só. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês sobre o modernismo e bons estudos e até a próxima aula.